Fala, Claudinha, Bruna, Rafael. Tamo aí de novo para fazer mais um vídeo aí para vocês do nosso canal. Ó, não tô com Covid. Bom, vim falar sobre as minhas questões aí da atividade individual, né? Eu acho que eu acabei respondendo todas de forma bem completa, assim. Depois não sei se tem que entregar, se não tem que entregar, mas estou fazendo esse vídeo aqui. Então eu vou lendo as minhas questões, vou talvez ler o que eu coloquei ali, né? Mas vamos conversando aí. Então vamos para um. Se vocês escutarem uma voz no fundo, é minha mãe, né? Vocês já sabem como é estudar em casa. Para quem não sabe, é bem diferente do que estudar no SESI, né? Mas isso é ossos do ofício. Vamos lá. Atividade 1. O que acontece quando você aproxima o ímã do centro da bobina? Bom, quando a gente aproximava ele da bobina, logicamente das espiras ali, quando a gente mexia para chegar até lá, ele acendia uma luz, né? Porque, como a gente sabe, tem essa interação do campo magnético, né? Então gera energia. E daí acabava ocasionando que a luz acendia um pouquinho, mas logo quando tu parava, largava ele ali perto, apagava. Então, não, então só se tu movimentasse ele, daí se tu movimentasse ele, daí ele conseguia pegar, acender totalmente a luz, né? O que acontece se você deixar o ímã parado próximo da bobina? Como eu falei, se quando a gente deixava o ímã próximo da bobina, mas movimentava ele, sendo ele dentro da bobina ou fora, assim, próximo, tu acabava que acendia a luz, né? Se tu acelerasse ele, movimentasse, mas como tu fala assim, deixa parado, daí quando tu deixava parado, o indicador de luz apagava, porque não tem nem, ele estava próximo, né? Mas não acabava que não acendia a luz. O que acontece quando você afasta o ímã da bobina? Bom, quando eu tirei o ímã de dentro do centro da bobina e levei ele lá pro cantão, obviamente acendeu a luz, né? Porque eu estava variando, né, o campo magnético, estava aplicando um movimento no ímã, mas quando eu cheguei até o canto ali, não sei se, tava, as espiras estavam as espiras estavam no meio e eu coloquei o ímã lá no cantão, assim, comecei a mexer, a aplicar o movimento, mas mesmo assim ele não acendia nada, porque não tinha nenhuma interação entre, mesmo eu aplicando uma variação ali no campo, não, como não estava próximo das espiras, então acabava que não gerava nenhuma, como é que eu posso dizer, uma diferença de potencial. No caso, não gerava energia, né? Vamos pra. Isso é 4? Acho que faltou falar assim. Tá. Quando eu deixava próximo, né, o ímã da bobina e aplicava um movimento, tanto dentro quanto fora, aí sim, daí acendia a bobina. Porque aí eu liberava tinha uma variação do campo eletromagnético, daí tinha uma interação entre a bobina, né? A bobina, no caso das espiras e o ímã, e isso fazia que os elétrons acabassem se movimentando lá dentro, lá fazendo uma festa, e, e daí gerava energia. Então, se eu ficasse acelerando assim, se eu movimentasse rápido, daí isso gerava numa intensidade maior da luz, mas se eu movimentasse também de forma mais tranquila, devagar, a luz diminuía. E como eu falei, se eu afastasse bem longe assim das espiras, daí já não gerava mais energia. O que representa aquelas bolinhas prateadas no interior do condutor. Descreva o comportamento delas em cada caso. Bom, eu acredito que. Acredito não, aquelas bolinhas são os elétrons, né? Só que eu acredito que elas estão ali principalmente para mostrar pro pessoal como funciona, né? Porque tipo, todo mundo fica assim, os elétrons e tal, mas não consegue ver basicamente na prática, assim. Então isso ajudou bastante, porque mostra
mostra aí pra galera, principalmente mostrou pra mim, né, como essa interação entre o ímã e as espiras, né, com a variação do ímã, influenciava nos elétrons ali, que eles começavam a se mexer. E outra coisa também, quando a gente mexia, tinha uma variação do campo eletromagnético, tinha uma bússola, e essa bússola se mexia também. Quando ela estava no polo, exemplo, quando ela estava no polo sul, os elétrons estavam se movimentando assim. E quando ela estava no polo norte, os elétrons estavam se movimentando assim. Então, isso foi bem bacana, assim, de visualizar. Tem 7 minutos, não sei se vai. Acho que vai passar de 7 minutos, mas vamos lá então. O que acontece quando você muda para a opção corrente alternada no canto superior da tela? No canto superior direito da tela. Explique por quê. Bom, esse simulador ali, né? Acho que. Deixa eu só ver o nome que era mesmo. Esse era do Eletroímã? Do Eletroímã. Então, tinha uma bateria, aquelas da Duracell, tô brincando, não sei se é Duracell, mas conseguia mexer na voltagem, né? Ou seja, a bateria a gente já sabe, já viu no Senai e tal, é corrente contínua. Então, e daí tinha o campo eletromagnético. O legal era que quando tu pegava e mexia ali e colocava no zero, exatamente no zero, sem voltagem ali, todas aquelas bússolazinhas, mini bússolas ali que ficavam na volta ali, sumia, ficava tudo preto a bússola nem se mexia, né? Mas, voltando para a pergunta, isso era quando a gente passa para a corrente alternada, né? A gente consegue ver os elétrons trabalhando conforme eu tinha falado, quando a bússola tá pro polo norte, eles estão se movimentando assim, quando ela tá no sul, eles estão se movimentando assim. Mas a gente conseguia também mexer na intensidade, né? Eu acho que eu posso dizer, deixa eu ver, eu usei uma palavra melhor aqui, na frequência das ondas, né? Que ocasionava na movimentação maior da bússola. E também a gente conseguia mexer no período das ondas, podendo aumentar também e diminuir a voltagem do campo eletromagnético. Vamos para 7. A 7, você foi apresentar, não, você foi presentear, na verdade, com um televisor, mas quando for ler as especificações do produto, viu que estava escrito tensão nominal 110 volts. Como aqui na nossa região, a tensão fornecida pela companhia de energia elétrica é de 220 volts, você deverá utilizar um equipamento chamado transformador. Após observar esse simulador, explique detalhadamente como ele consegue fazer que sua televisão funcione normalmente. Tem uma coisa muito. Não é engraçada, mas acho que contempla o que a gente está falando aí. Eu morava em São Paulo, eu morava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxirim, eu moro aqui. Mas quando eu fui morar em São Paulo, a gente vendeu algumas coisas, porque muitas das coisas aqui a gente sabe que é 110, mas em São... Não, aqui a gente sabe que é 220, em São Paulo é 110. Então, muitas das coisas que a gente tinha não daria para usar em São Paulo. E quando a gente foi para São Paulo, as coisas que a gente levou, a gente teve que comprar, acho que uns 2 transformadores para conseguir usar lá em São Paulo, né? Porque realmente se tinha 2 ou 3 tomadas, não, menos eu acho, 100 220 era muito, eu acho. Mas vamos lá. A gente já viu no Senai que o transformador é composto por 2 bobinas, né? A gente chama a primeira de bobina primária, a bobina de entrada, e a bobina secundária, que é a bobina, a gente pode chamar de bobina de saída. E tem um núcleo. Esse núcleo ele acopla essas duas bobinas. Então essas duas e vai ajudar também na indução dessas bobinas, né? Quando a primeira bobina ela tá em corrente, ela recebe a corrente alternada quando ligada, né? E ela acaba passando, ela acaba gerando um campo magnético no núcleo. Esse núcleo ele acaba criando um fluxo magnético que acaba induzindo, a gente pode falar assim, ele acaba induzindo a outra bobina
e daí essa bobina ela acaba se transformando em corrente alternada e aí faz com que a nossa TV, enfim, qualquer aparelho que tiver, consiga funcionar sem queimar, sem ter nenhum problema. Essa palavra ela acaba induzindo. O que acontece se você abrir levemente a torneira? O que a água que sai da torneira provoca? Bom, na verdade, quando a gente estava fazendo os outros exercícios, a gente viu que quando a gente variava o ímã e aplicava um movimento nele próximo às espiras, né, para conseguir induzir as espiras, essa a luz que estava conectada a lâmpada, na verdade, estava conectada às espiras, ela acendia. Só que a gente só movimentava quando a gente parava, aquela luz já apagava, né? Porque acabava a variação. Então, com a água, né, com a torneira, a gente pode ver que a água cai em cima de uma roda ali e daí ela fica movimentando o ímã conforme a velocidade não, a quantidade de água que tu for colocar, ou seja, que nem na pergunta pediu para se a gente abrisse a se a gente o que acontece se você abrir levemente a torneira. Então, como a gente abriu levemente, o ímã começou a se movimentar, mas não tão rápido, porque a gente abriu bem pouquinho. Então, o ímã começou a se mexer, se movimentar em círculo, né? E aí tinha até um coisinho mostrando os RPM. Obviamente, a bússola também se mexeu, né? Começava a se mexer. E como a gente estava próximo às espiras, isso acabava gerando, o ímã acabava induzindo, né? E como variava o ímã, acabava gerando uma diferença de potencial, que acabava gerando energia, e daí acendia. Só como era bem pouquinho, a luz, ela acendia bem pouco, assim, não era bem fraca, assim, não era muito. Mas depois tem uma outra pergunta que é quando a gente aumenta essa água. Acho que daí a corrente gerada na bobina é contínua ou alternada? É alternada. Daí a 10 pergunta qual valor é mostrado no centro do ímã, o que ele significa. Esse valor é referente quando a gente abre bem pouquinho a torneira, então eu abri e deu em torno de 18 ou 19 RPM. Para quem não sabe, RPM é rotações por minuto. É bem parecido com BPM, que é. Não, é parecido, eu digo na sigla, né? BPM, que é na música é batidas por minuto. E para quem não sabe, o RPM é a quantidade de voltas que um corpo giratório completa em volta do eixo a cada 60 segundos. Na verdade, aplicando a metodologia SESI, a gente consegue ver o RPM em diversos lugares, né? Muito em motor. Uma outra coisa também interessante que a gente vê e às vezes passa despercebido é no velocímetro. É, no velocímetro, exatamente. E uma das coisas que até coloquei aqui nas perguntas é que ele não faz parte do Sistema Internacional de Unidades, porque o Sistema Internacional de Unidades usa o Hertz. Microscopicamente, o que esse valor determina no interior do condutor? Bom, determina a movimentação dentro do condutor dos elétrons, né? Daí eu coloquei, pois quando maior o número de rotação, maior a movimentação dos elétrons. Eu acho que é isso, bem. 12. Abra mais a torneira, de maneira que o fluxo de água aumente. O que acontece de diferente? Qual o novo valor indicado no centro do ímã? Bom, a gente. A gente não, eu abri em torno de uns 80 RPM, 90. Eu acho que eu coloquei aqui 80. Então, obviamente, a quantidade de água foi maior do que antes e o número de rotações, né, 80 rotações por minuto, ou seja, o ímã estava se movimentando de forma contínua bem mais rápida, né, e a bússola também ficava se mexendo para um lado para o outro.
e então acabava induzindo mais as espiras, né? E que acabavam fazendo que os elétrons lá se mexessem, fizessem a festa deles lá dentro e gerava numa energia muito maior, ou seja, a luz que ficava lá, eles chamam de indicador, né? Indicador estava escrito no simulador. Indicador ficasse piscando, assim, pulsando bem mais forte. Dava um raio de luz, assim, bem forte, assim. E vale ressaltar que como ela era contínua, então o indicador nunca apagava, ou seja, a lâmpada nunca veio a se apagar. Bom, na 13 a gente tem um gráfico em pizza, né? Que aí mostra a térmica nuclear, né, com 33%, hidrelétrica 18%, a térmica 41%. Enfim, daí tem um gráfico de pizza. E a 14, que era monte uma tabela que contenha dados de consumo em quilowatts-hora de energia da sua casa nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020. Então eu fiz uma tabela de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Em janeiro a gente consumiu 362 quilowatts-hora, fevereiro 263, 322 em março, 326 em março, 289 em abril, 296 em maio e 277 em junho. É. Eu tava conversando com a minha mãe e tal, agora é meio-dia, eu acho interessante falar que em janeiro, fevereiro, acho que março não, mas janeiro e fevereiro são meses de verão, né? Ou seja, então estava no verão, aqui em casa nós somos em quatro, né? Eu, Dona Beth, que é minha mãe, Israel e, e Pedro Otávio, que é o meu irmão. Nós temos dois ar-condicionado, um em cada quarto de cada casa, né? De cada casa não, da casa. E, e no verão a gente consome bem mais, né? Ventilador, deixa eu ver o que mais. Ah, meu irmão gosta de chupar sorvete, todo mundo chupa sorvete, então abre geladeira, água gelada. Então abre geladeira várias vezes para tomar água, para chupar sorvete, enfim. Então se tem um consumo de luz bem maior. E um outro adendo, né, como diz minha mãe, que eu queria ressaltar é que eu acho que em abril, se eu não me engano, ou abril ou março, agora eu não tenho certeza, porque minha mãe também não soube me dizer, eles fizeram, por causa da quarentena, eles fizeram meio que uma média, assim, dos valores, então não é certo o quanto eu consumi, não é bem o que eu consumi, né, é uma média. Mas se a gente for fazer, eu fiz um cálculo, enfim, só diminuir o mês de janeiro com o mês de junho e desde então a gente economizou não, a gente parou de gastar, economizou 85 quilowatts-hora e a média das pessoas uma média de uma casa de quatro pessoas, segundo a internet, em torno de 162 quilowatts-hora. Uh, esse é o 85 uh, quilowatts-hora que a gente economizou de janeiro até agora. Eu acho que acredito que vem muito pelo meu pai também, que não é que brigou, mas ele nos incentivou, assim, né, pra gente acabar economizando e se policiando em algumas coisas. Exemplo, na cozinha, eu acho. Né, na cozinha a gente tinha uma luminária, que tinha três lâmpadas e particularmente era meio desnecessário três lâmpadas, duas já faziam a iluminação necessária para aquele ambiente, então a gente tirou uma lâmpada, na garagem também. Outra coisa também que meu pai ficou cuidando, assim, todo mundo, na verdade, não só meu pai, foi que a gente tinha o costume de, às vezes, carregar o celular e tirar
o carregador, deixar o carregador ali pendurado, então agora a gente cuida mais disso, então foi uma perda boa, vamos dizer assim, como diz minha mãe. Mas eu acho que é isso. Vou encerrando esse vídeo. Obrigado por estarem aí se esforçando, nos apoiando aí. Se gostaram, deixa o like. Se não gostarem, deixa o like também. Se inscreva no canal aí. Muito obrigado. Valeu, tô morrendo de saudade. Beijo, Claudinha. Beijo, Bruna. Abração aí, Rafael. Te cuida. E eu acho que é isso. Estarei enviando esse vídeo aí. Vocês, não mostrei pra vocês, né? Mas olha a minha parede que eu fiz na quarentena. E é isso. Sintam-se em casa. Vocês já conheceram o meu quarto. E é isso aí. O vídeo tem 20 minutos. Mas acho que é. Ah, uma coisa que eu achei bem bacana. Já que vocês se prestaram a assistir até aqui. O Fat Colorado é um simulador muito legal. Aprendi, ficou muito mais fácil de visualizar. Se a gente puder aplicar em outros conteúdos também esse simulador ou outros simuladores que proporcionam essa explicação, enfim, fica uma forma bem mais legal, assim, bem mais didática de aprender. Sei que vocês estão se esforçando aí pra caramba. E é isso aí, tá bom? Obrigadão. Valeu, abraço.